da fotografia, hoje nós comemoramos um ano com muita alegria. Convidamos o Christian Cravo para essa celebração, a exposição Luz e Sombra. Também queria dizer que o museu está muito feliz com os projetos sociais que nós estamos desenvolvendo, que se divide em 3 eixos: museu na comunidade, museu no interior e mais de 30 instituições que nós atendemos. Então, por esse motivo, nós hoje vamos celebrar com a palestra do Christian. Bem-vindos, Christian. Obrigado. Visual do ser humano, e isso se dava muito através de manifestações religiosas. Eu passei 20 anos da minha vida fotografando e acompanhando manifestações religiosas ao redor do mundo, Índia principalmente, Brasil, e por último foi no Haiti. Foi onde eu realmente encontrei um equilíbrio estético que eu vinha buscando durante tantas décadas antes disso. Um país oriundo de tradições africanas, do qual eu conseguia me entender como pessoa, porque eu nasci na Bahia, foi onde eu me criei como jovem, né? Apesar de eu ter morado na Dinamarca durante toda a minha adolescência, a Bahia sempre foi o lugar onde eu ia passar minhas férias, onde eu ia buscar inspiração, e foi onde eu realmente resolvi ir para começar a fotografia. Então toda a estética herdada pela África compôs de forma fundamental o meu trabalho ao longo de 20 anos. Mas lidar com as pessoas, lidar com o drama humano, seja manifestações religiosas, seja fotografar guerras, como foi o caso da última exposição aqui, não é algo fácil. Você está lidando com o maior drama de todos, que é o drama humano. O homem não consegue se entender até hoje. Até hoje, a convivência entre os homens é difícil. Então, para mim, foi uma busca muito difícil de me entender como artista através das viagens que eu fazia, principalmente para o Haiti, que foram 9 anos fotografando lá. Eu tinha um sentimento, obviamente, de autocrítica, que eu precisava mudar a estética do meu trabalho de tempos em tempos. Eu sempre busquei renovar, mudar a linguagem visual, mas eu sempre digo que a arte não é um trabalho, não é uma pauta que você recebe. Amanhã, a partir do ano que vem, a pauta vai ser essa ou aquela. A arte é um estilo de vida para o autor, para o fotógrafo. Então, existia um sentimento que eu precisava mudar, que eu precisava buscar novos horizontes, novas inspirações, novas temáticas, novas composições, mas o momentum não existia ainda para isso. E eu tinha que esperar que algo acontecesse para que eu então identificasse: é a África que eu vou fazer agora, é a natureza, é a fotografia contemplativa. E isso se deu em 2 momentos muito dramáticos na minha vida.
Em agosto de 2009, meu pai morreu, é o fotógrafo de quem eu segui a carreira, eu segui os passos dele. Eu sou terceira geração de uma família de artistas. Meu avô é escultor, é vivo até hoje, tem 95 anos de idade. E meu pai seguiu a carreira dele, descobriu a fotografia como linguagem própria, e eu fui nos passos do meu pai. Então, para mim, isso foi uma perda muito grande, no sentido de entender que o drama humano era muito maior do que aquilo que eu percebia quanto a ser fotógrafo, tratando com a desconfiança das pessoas em cerimônias, tendo que me introduzir ou intrometer melhor em momentos de grande intimidade. E o outro momento foi, logo depois, 5 meses depois, em 10 de janeiro de 2010, no Haiti teve aquele terremoto que custou a vida de 300 mil pessoas. Não se sabe direito, entre 200 e 300 mil pessoas. O país é tão pobre e desorganizado que de fato não se tem uma contagem exata das pessoas que vieram a sumir por causa do terremoto. Mas eu tinha duas pessoas, num sentimento linear, eu conhecia duas pessoas que morreram, ambos trabalhavam na ONU, e, acima de tudo, era um país que eu ia buscar a inspiração. Eu ia atrás daquilo que eu julgava ser o máximo da expressão humana, que eram as manifestações religiosas oriundas da África. E de repente eu me esbarrei num país completamente devastado, destruído. Então isso para mim, esses dois momentos foram que culminaram na minha percepção que eu precisava de uma fotografia contemplativa, eu precisava mudar de uma forma em que eu me retirasse do contexto humano e fosse buscar algo mais contemplativo, mais introspectivo. Obviamente eu já conhecia a África, de outras tantas viagens, mas sempre a África humana, que não era uma África fácil. Mas eu tinha recentemente, meses antes de meu pai ter morrido, eu tinha ido dar uma palestra através da Embaixada do Brasil na Namíbia. E um dos funcionários da Embaixada, um diplomata, me levou para conhecer um pedaço do deserto da Namíbia, que é o deserto do Namibe, que vocês viram na exposição, as fotos, as paisagens todas são desse deserto. E aquilo ficou gravado na minha cabeça como uma paisagem de uma leitura extremamente subliminar, uma paisagem lunar, marciana, onde ao mesmo tempo você olha e não percebe a vida, você entra lá e vê muita vida. Bem, então foi aí com o terremoto e a morte do meu pai que eu pensei, não, eu vou para a África, eu vou tentar fazer imagens dessas paisagens africanas e vamos ver no que é que dá. Então esse foi o meu primeiro passo em buscar uma identidade visual para esse trabalho, para buscar um argumento intelectual, para buscar um argumento artístico, estético. Agora, com isso dito, eu estou no marco zero, no primeiro dia, vamos dizer assim. E foram-se 8 anos que eu fotografei. Ao longo de 8 anos, o trabalho foi se construindo, né? Como eu digo, você tem artistas que têm uma criatividade que mais se assemelham a uma publicidade. Ou seja, eles sabem exatamente o que é que vão fazer, o início é esse, o meio é aquele, e o final é aquele outro. Na arte, isso é mais orgânico, não é tão linear, né? Então você precisa, primeiro, ter um momento de necessidade pessoal para entrar mundo adentro num novo projeto como esse. E assim se deu com esses dois eventos. Eu comecei a fotografar na África e comecei pela Namíbia. Uma das primeiras coisas que eu identifiquei, uma das primeiras tendências que eu identifiquei que seria de grande interesse para mim nesse projeto era, primeiramente, fotografar uma natureza não ortodoxa. A gente está acostumado a ver a natureza de uma forma geográfica, né? Você vê as revistas National Geographic, outras revistas que abordam temáticas de natureza, elas sempre são muito técnicas. Elas preferem mostrar o momento, se sobrepõe à imagem, ou seja,
aquilo que está na imagem se sobrepõe à maestria artística, ou seja, aquela foto que eles conseguiram daquele leopardo que só existem 2 nos picos mais altos do mundo. Então, assim, mesmo com a foto mal feita ou ruim, o momento científico é mais importante, entende? As cores são importantíssimas na fotografia de natureza como um todo. Então, eu já sabia que eu não poderia entrar num projeto sobre a natureza usando dos mesmos argumentos estéticos e intelectuais que já foram usados. E daí, primeiro de tudo, a minha ideia de continuar fotografando em preto e branco. É muito raro você ver a fotografia de natureza feita em preto e branco, porque as cores são fundamentais para o entendimento da natureza. E 2, eu sabia que eu não queria abordar uma África geográfica, ou seja, fronteiriça, no sentido de fragmentar a África e dizer, olha, isso aqui é uma região, aquilo é outra, isso aqui é uma característica, ali é outra. Não, eu quis tratar a África como um grande ambiente único e poético, entende? Onde eu iria ter a possibilidade de construir uma África que estaria mais ligada à minha necessidade de autoentendimento e contemplação para passar aquela dor tão profunda que foram aqueles 2 momentos de final de 2009 e início de 2010. Então, assim se deu o início desse trabalho e rapidamente eu comecei a fazer de 2 a 3 viagens por ano. Foram até agora 20 viagens esse trabalho como um todo. Eu andei por 7 países. Comecei na Namíbia, eu depois fui para Botsuana, Zâmbia, países vizinhos, Quênia, Tanzânia, Uganda, República Democrática do Congo. E cada viagem eu ia usando o objetivo da viagem para construir o corpo do trabalho, ou seja, a estética, a construção ideológica e visual desse trabalho. Quando eu comecei essa aventura, eu não sabia dizer exatamente como seria o desenvolvimento do trabalho, mas eu sabia dizer exatamente qual era a síntese, ou seja, o sentimento que eu queria impregnar nas fotos. Então, basicamente, a cada viagem, eu ia em busca de uma coisa, um objetivo específico. Ou seja, eu fiz uma viagem para Uganda para fotografar exclusivamente os chimpanzés, outra para a República Democrática do Congo para fazer um vulcão, outra viagem para fazer os gorilas, outra para fazer leões, e por aí vai. Porque dessa forma eu pude me concentrar de forma mais pontual em tudo que eu queria fotografar. Ou seja, quando eu brinco e digo que cada viagem me traz apenas 1 ou 2 fotos, as pessoas ficam em choque, né? Mas com uma foto, sua crítica é tão grande assim? Ela é muito grande, mas se dá também pelo fato de eu, a cada viagem, que duram entre 15 e 25 dias, eu vou para uma região específica, procurar uma coisa em específico. Então, por questões muito óbvias, e mais do que óbvias, eu não vou poder colocar tantas fotos da mesma coisa num projeto de exposição ou projeto de livro, né? Que cada projeto tem um recorte. Por exemplo, o livro são 100 imagens. Eu vou reeditar o livro, ele vai ter 120 imagens. A exposição é uma síntese do livro, é um recorte do livro. Então, uma exposição pode ter 30 fotos, 35 fotografias, se os formatos forem muito grandes. Então, assim, por uma razão muito óbvia, a gente acaba usando 1 ou 2 imagens para dar um recorte daquilo que a gente está querendo. Então, no início desse trabalho, a Folha de São Paulo fez uma matéria onde o jornalista comentou que Christian transformava paisagens em animais e animais em paisagens. E de uma forma muito simples, ele colocou em palavras o sentimento que eu queria como artista, sabe? Era de transformar a África em algo que não estava visto normalmente. Se vocês olharem a exposição, em muitas imagens, principalmente no livro, você vai ter essa flexibilidade maior de perceber momentos
onde o micro se parece com o macro, e outros momentos onde o macro, ou seja, a fotografia aberta, as aéreas, parecem texturas do micro, entende? E muitas delas no livro estão sobrepostas uma com a outra. E isso é exatamente o que eu queria desse trabalho, de fazer uma leitura plástica de uma África já maciçamente explorada, né? Isso se deu, obviamente, para começar, como eu falei, pelo preto e branco e, por último, por abolir as fronteiras terrestres da África, tratar a África e a natureza como um todo, como segundo, e como último, a de fazer essa brincadeira de sobrepor o perto e o longe, transformar o perto no longe e o longe no perto. Então, daí vem o título Luz e Sombra, né? Esse título veio das paisagens da Namíbia, as fotos aéreas e terrestres das dunas de areia, onde eu me utilizei de um recurso técnico de expor para as luzes altas. Isso faz com que as luzes baixas, ou seja, as sombras, fiquem totalmente sem nenhum tipo de detalhe, tá? Então eu trabalho sempre com luzes, com sombras profundas e meias luzes e luzes altas ao ponto, ou seja, é uma fotografia de alto contraste, mas ao mesmo tempo tendo todos os detalhes que uma fotografia de alto contraste não permitiria. É isso. Então, assim, eu continuo esse projeto. Não acredito que um trabalho tenha início, meio e fim. A gente tem que tratar isso como uma etapa das nossas vidas, ou pelo menos o artista vê dessa forma. Então, eu continuei trabalhando até que, novamente, um novo momento da minha vida entrasse em vigor e permitisse que eu, por vontade própria e por vontade própria do trabalho, ele começasse a tomar conta da minha vida. E isso é agora um ensaio que eu estou fazendo sobre a minha família. Aí as pessoas falam assim, mas como assim? Você vai da África para dentro de casa? E eu, de fato, literalmente estou fotografando apenas as minhas filhas e a minha esposa. De forma que não é tão diferente da forma como eu estou fotografando os animais na África. Se você pegar uma foto e colocar do lado da outra, você vai perceber que é o mesmo autor. Mas, enfim, eu estou explorando esse mini mundo que ao mesmo tempo é pequeno e ao mesmo tempo gigantesco. Ele é paradoxalmente pequeno e grande ao mesmo tempo. Eu estou explorando essa beleza, esse mundo fantástico que é ser criança. Mas isso eu tenho que explicar por que isso aconteceu, na verdade. Quando eu fui para a África, eu não contei toda a história. De fato, a morte de meu pai foi um momento muito decisivo, né? E, por fim, o terremoto no Haiti. Mas logo depois aconteceu o quê? Briga de família. Eu vim a ser o executor da obra de meu pai. Eu fui naturalmente a pessoa que seguiu em frente, cuidando da obra dele, e isso, dentro do âmbito familiar, criou uma desavença. A família começou a brigar sobre o respeito da obra dele, o que se faria com a obra, o que é que não se faria com a obra. E isso foi, então, realmente o que culminou na minha ida para a África, né? A dor de uma briga familiar, ela é maior do que qualquer outro tipo de briga. No decorrer desses 8 anos, essa briga obviamente acabou, e foi então que eu me senti pronto para voltar para dentro de casa, entende? Então, não só eu curei e respondi todas as perguntas que eu tinha quanto artista, fazendo esse trabalho na África, ao longo de 8 anos, em 7 países, 20 viagens, mas minha família também cresceu. Eu tive mais 2 filhas, de um total de 3, e esse mundo aos poucos foi se abrindo para mim novamente como um convite para voltar para casa, em termos de temática, né? E esse agora é o trabalho que eu estou lentamente fazendo a transição entre as paisagens africanas e as paisagens familiares, vamos dizer assim, né? Então eu sempre argumento que para um artista, eu sempre recebo perguntas muito lineares ou aparentemente fáceis de responder. Como você começou esse trabalho? Quanto tempo você vai fazer esse trabalho? Quantas viagens você fez para fazer esse trabalho?
E todas essas respostas não são tão lineares e óbvias quanto eu gostaria que fossem até, entende? Elas estão literalmente, ou de forma embrionárias, ligadas ao caminho que o artista traça na vida dele, né? Então nunca é tão fácil assim. Mas como eu não sou orador, eu vou abrir aqui para alguma pergunta para... diga. Uhum. Ontem, 2 páginas sobre o senhor no Diário do Nordeste. Certo. E eu fiquei com a impressão de que o senhor fez essa exposição de preto e branco, porque você estava triste por causa da morte do seu pai, com 75 anos, e o terremoto do Haiti. Isso é uma verdade ou não tem nada a ver? Não, isso nem é nada a ver e nem é uma mentira. Não, eu sempre tive um apreço muito grande pela fotografia preta e branca. Hoje em dia a gente está numa era que poucas pessoas que começaram a fotografia hoje sabem das limitações que existiam há 15 anos para trás, né, de 15 anos atrás para trás, onde a fotografia não era capturada de forma digital, ela era capturada de forma analógica e a reprodução era de forma analógica também. E por razões técnicas e químicas, a fotografia preta e branca, ela tem uma reprodução, e a reprodutibilidade dela é muito mais simples. Então, desde os 10 anos de idade, quando eu comecei a brincar com a fotografia, o que eu poderia fazer dentro de casa era a reprodução e a captura e a reprodução na fotografia preta e branca. Já a colorida, ela geralmente era terceirizada para empresas, né? O equipamento era mais complexo, o know-how e o conhecimento técnico tinha que ser maior, entende? E isso custava dinheiro. Então, para uma criança de 10 anos que começou já com um hobby que era considerado caro, ou ainda é considerado caro, eu não tinha outra opção a não começar pela fotografia preta e branca, tá? Eu poderia, naturalmente, ao longo da minha adolescência e da minha idade adulta, ter mudado para a fotografia colorida. Hoje em dia, então, nem se fala. Todo o processo preto e branco e colorido, ele é idêntico, tá? Porque ele é feito através de uma captura e uma saída digital. Mas eu acredito que a fotografia preta e branca, ela me conquistou de uma forma que a fotografia colorida jamais o fez, porque você tem a possibilidade de imaginar. Quando você vê uma foto preta e branca, você está tendo uma visão, vamos dizer assim, primitiva. Você está tendo um papel em branco. Você tem os contornos que podem lhe transpor uma simbologia. Mas é a sua imaginação que vai falar sobre a imagem. Você vai ter uma leitura, isso eu acredito fielmente nisso, você vai ter uma leitura muito mais poética, muito mais livre e de muito maior curiosidade fazendo a leitura de uma imagem em preto e branco. Sem entrar no mérito do gosto. Óbvio, tem fotógrafos, como Miguel Rio Branco, por exemplo, que são maestros na cor, né? Mas, de forma generalizada, eu acho que a fotografia preta e branca, ela permite leituras onde a colorida não permite. E daí eu continuei, e daí eu também comecei o trabalho, comecei e estou terminando em preto e branco. Você falou aí no começo do projeto da África, e esqueceu de dizer, porque da maneira que você falou, parece que é uma coisa fácil. Eu queria saber a questão do planejamento e as dificuldades que você passou para fazer esse trabalho. Silvio, é uma resposta muito difícil de lhe responder, mas apenas no meu caso específico, porque eu nasci dentro de um berço de arte, que por sua vez nasceu em outro berço de arte. Então, eu não sei como é a vida fora desse berço, entende? Eu sempre vi meu pai e meu avô tratando tudo com muita intuição, com muito amor. Eu me lembro, minha esposa, que é uma
uma pessoa da classe média alta baiana, teve uma educação muito diferente da minha. E ela me conta, me declara muitas vezes que ela ficou muito impressionada quando a gente se conheceu, jovens, em meados dos 25 anos, que eu tinha vendido por mais de uma vez um carro para poder realizar uma viagem. Então, assim, para mim, ela sempre falava para mim, mas poxa, todo mundo quer acumular e você está querendo se desfazer para acumular experiência, para acumular memórias. Então eu percebi que isso desconstruiu aquilo que ela, como uma pessoa que nada tinha a ver com o mundo da arte, pensava sobre a vida, entende? Então, as dificuldades são todas aquelas que você pode imaginar e aquelas que você não pode imaginar. Agora, a pergunta é, essas dificuldades me causaram dor? Não sei. Eu não teria como lhe responder. Porque para mim, os exemplos que eu tive dentro de casa, os valores que eu tive quanto a ser artista e quanto a fazer de tudo para realizar aquilo que aparentemente não tem valor agregado, não é um carro que tem um valor de tabela, né? Não é um apartamento, não é uma coisa finita. Estamos tratando aqui de experiência de vida. Quanto mais o artista tem experiência, maior e mais maestrosa é a arte dele ou dela, entende? Mas eu passei por todas as dificuldades, são projetos caros, né? Eu nunca, respondendo aqui agora de uma forma, eu vou lhe estender a mão e vou dar a resposta direta. Eu criei uma metodologia na minha vida de autofinanciar meu próprio trabalho, tá? Então, assim, eu nunca fiz projetos. Eu vou fazer esse projeto agora, vou inscrever numa lei de incentivo, vou conseguir um patrocinador e vou, então, me enveredar nesse projeto que terá início, meio e fim. Não, essa não é a minha vida. Minha vida é um estilo de vida, meu trabalho é um estilo de vida, entende? Então, o método que eu consegui foi através das minhas parcerias com galerias, com a reputação, com a obra de arte que eu crio, elas autofinanciam minha vida como pessoa, como marido, como pai e como projeto, entende? Então, assim, eu sempre brinco, a minha vida como fotógrafo é uma holding, né? E a holding distribui o dinheiro desde pagar escola até financiar viagens e expedições, entende? Na África, quando você chegou lá, o que eu queria saber é a dificuldade dentro da África quando você chegou para fazer o trabalho. Então, e quais foram as dificuldades que você teve, porque a gente sabe que você, dentro da África, você não tem muita facilidade. Não tem. E a estrutura é muito escassa. Nesse sentido, é o seguinte, todas essas fotografias foram feitas dentro de reservas naturais, ou seja, de parques nacionais, que são de pequenos a gigantescos, né? Inclusive, os mais antigos do mundo são na África. No Congo, por exemplo, onde eu fotografei os gorilas, esse foi o parque mais antigo da África, se tornando, eventualmente, o mais antigo do mundo. Cada país tem regras diferentes e necessidades diferentes de mim, quanto a fotógrafo, conseguir capturar as imagens. Na Tanzânia, por exemplo, para você ter certas permissões, por questões de ecologia, você está num parque nacional, você não pode sair das trilhas, né? Ou seja, existem trilhas pré-estabelecidas, áreas demarcadas onde o carro pode ir. Essas regiões são muito vastas, então você trabalha sempre dentro de um carro. E você não pode sair dessas trilhas, né? Você tem que se ater a essas trilhas. Isso seria impossível eu conseguir as imagens que eu exponho aqui hoje sem ter uma liberdade de me aproximar da vida animal. Aí começa a burocracia. Você tem que aplicar para um visto de trabalho, do visto de trabalho você tem que aplicar para um visto de filmagem, certo? Em outro órgão do governo, que por sua vez você vai então para o parque que você escolheu e tem que então aplicar para uma permissão para trabalhar lá. E nessa aplicação você então solicita
outra permissão, que é a de sair de perto, de sair das estradas para poder ter acesso maior aos animais. E assim se dá para poder sair à noite, para poder ficar mais de X horas no parque. Então, assim, cada país tem regras. No Congo, por exemplo, não tinha regra nenhuma. O país tinha acabado de sair de uma guerra civil terrível, 3 meses antes. Tudo que se via nas ruas eram tanques explodidos e na beira da estrada, entendeu? Porque tinha passado por uma guerra civil terrível e a ONU tinha há pouco tempo conseguido um acordo de paz entre as facções, né, que estavam tentando tomar o poder. Lá não tem nada. Sequer havia uma proteção para você fotografar os gorilas. Em qualquer outro país onde que tem populações de primatas, você só pode ficar X horas, você tem que usar equipamento de proteção. Né, como vocês sabem, eles têm um DNA 94% idêntico ao nosso, então todas as doenças respiratórias do ser humano afetam eles de forma gravíssima, né? Que, aliás, é um dos grandes problemas que está acontecendo no mundo e na África, que os dramas humanos estão fazendo com que as populações urbanas estejam voltando para o campo, né? E nessa eles estão diminuindo o espaço entre a população humana e a população dos animais selvagens. E assim, eles são mortos para servir de carne, para servir de medicina, e enfim. Tá. Então, assim, cada país tem uma estratégia específica, entende? São viagens que envolvem bastantes recursos, são viagens caras, inclusive porque muitas vezes você tem que se utilizar das estruturas feitas para o turista, e é um turismo de altíssimo padrão. Você não tem um turismo nesses parques de baixo padrão. Né? Você tem ideia, só de taxas para eu fotografar gira em torno de $2.500 por dia de trabalho. Então, uma viagem de 15 a 25 dias, a gente está falando aí em dinheiro, em somas consideráveis, entende? Bom, aqui, boa tarde. Oi. Quero saber como é que você se definiria como artista fotógrafo. E de todas as imagens que estão aqui no museu, se elas são as que mais você se identifica, se foi, assim, se é... Qual delas ou se essas? Se todas são as que você mais se identificou. Ah, tá. Olha, eu me considero como fotógrafo um curioso. Eu acho que a curiosidade é o que faz você sair da zona de conforto e ir buscar algo. Algo que não lhe traz nenhuma segurança, em todos os sentidos. Você se expõe, você corre riscos, entende? Em todos os sentidos, físicos, financeiros, entende? Em busca de algo novamente que não é tangível. Então você tem que ter uma ideia muito estruturada daquilo que você está fazendo. E eu baseio essa curiosidade, essa ideologia toda na minha curiosidade de conhecer o homem, de conhecer este mundo que a gente tem uma passagem tão breve e rápida, entende? Isso me ajuda a me entender como pessoa também. Então, quando me perguntam qual é a sua profissão, eu sempre digo, um curioso. Não me considero fotógrafo, é apenas uma pessoa que segura um instrumento, né? Na fotografia tem que ter algo acima disso, que é a curiosidade, é a paixão. Parece que você é muito interessado no drama, assim, do homem com a vida em si. Me parece que você sempre busca das imagens que eu consegui ver, e pela fala, eu acho que você tem um interesse pelo esse drama do humano e trabalha muito bem isso na fotografia de uma forma poética, uma narrativa bem profunda. Mas então você entendeu tudo, não precisa nem explicar mais. Tá? Mais alguém? Não, eu não tenho equipe nenhuma. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho quase 30 anos de carreira e até hoje eu não sei, até hoje eu não sou convencido que aquelas 50 canoas de equipamento que a National Geographic diz que leva rio acima para
ficar 6 meses dentro da mata fechada, se aquilo é balela ou se é verdade, viu? E eu tenho quase 30 anos de carreira. Não, falando de uma forma séria, eu trabalho de uma forma muito leve, tá? E existe uma razão muito lógica para isso. Primeiro, a financeira. Quanto mais leve você for, menos custoso será o projeto, tá? Acredito também que a fotografia é um ato solitário, é um momento onde você se conecta, né? É como fazer um mantra. Você vai repetindo um mantra, o mantra é o ato de fotografar. E o milagre é o momento que você consegue a foto, entende? Então eu sempre trabalhei de uma forma muito leve, sozinho, entende? E acredito que a fotografia, quando você vê ela numa parede, ela tem que representar uma verdade absoluta daquilo que o fotógrafo viu. Então, não adianta para mim, ao meu ver, com a minha filosofia de trabalho, manipular aquela realidade. Se eu acredito que aquilo tem que representar exatamente o que eu vi, daí vem a necessidade de poder ter feito aquilo só, entende? Eu não precisei de uma equipe gigantesca para poder fazer aquilo, porque eu quero que aquilo represente exatamente o que eu vi. E aquilo que eu vi tem que ser feito com, vamos dizer assim, recursos próprios, no amplo sentido, né? E a fotografia é um ato solitário. Então, quanto maior o equipamento, menos flexibilidade você tem. Então, é outra razão para que eu queira trabalhar de uma forma muito enxuta, né? Quando eu faço uma viagem com muito equipamento, são 2 mochilas. E isso seria suficiente para 25 dias de trabalho, que é o máximo que eu normalmente fico fora. Christian, você falou aí do alto contraste, né? Uhum. O título da tua exposição remete a isso. E o risco do alto contraste, porque eu vi algumas fotos suas e de fato você tem o meu tom da passagem da sombra para a luz. Tem um meu tom lá, mas eu imagino, eu não sou fotógrafo, sou apenas um curioso, eu imagino o risco da cópia em alto contraste, mantendo, digamos, a passagem do 100% para tons bem baixos. Como é que é isso? Você que faz isso? Eu que faço. Eu falei rapidamente que eu passei minha adolescência na Dinamarca. Não tem país mais entediante em termos visuais do que a Dinamarca. Então, quando eu completei 17 anos, eu vim correndo para o Brasil. Eu falei, minha mãe, esquece, vou para o Brasil, vou perseguir uma vida de fotógrafo. Aí eu passei 1 ano aqui, voltei para a Dinamarca, porque eu tive que prestar serviço militar lá. Mas eu fazia o oposto dos fotógrafos, eu passava 90% do tempo dentro do laboratório e 10% do tempo brincando com a câmera, porque não tinha nada para fotografar. Então, desde cedo, eu sempre fiz minhas próprias cópias, e faço até hoje. E passei a fazer as cópias de meu pai, que também não tinha mais saco de fazer ele próprio, desde meados dos anos 90. Eu passei a fazer praticamente tudo dele, e hoje, ele falecido, a gente, através do Instituto, eu continuo fazendo as reproduções dele. Eu acho que a reprodução de uma imagem é muito importante que o próprio autor a faça. Eu vou dar um exemplo aqui próprio do museu, de meu pai. No primeiro andar tem 2 fotos do Mário Cravo. Uma chama-se Deus da Cabeça e outra chama-se Luciana. Eu sei dizer que o Deus da Cabeça foi ampliada, o processo químico, né? Não era impressa como é hoje, pelo Mário. E a Luciana foi ampliada por um laboratorista em São Paulo chamado Silvio Pinhatti, muito bom laboratorista inclusive, mas não tem as mesmas nuances impregnadas na foto que foi copiada pelo próprio autor, entendeu? Isso não é uma coisa que você tem como apontar o dedo, é uma questão de sentimento. Eu posso olhar, e pela experiência que eu tenho nesse ramo e o conhecimento da obra de meu pai,
eu consigo dizer, ó, essa cópia foi feita pelo Mário e aquela não foi. Elas são igualmente originais, igualmente assinadas do mesmo jeito, entendeu? Igualmente aprovadas pelo autor. Mas esse pequeno detalhe é muito importante para o autor. Para ele conhecer melhor o trabalho dele como fotógrafo, eu acho muito importante ele ter a habilidade de reproduzir as próprias obras dele. Mas isso acontece pouco na fotografia, porque o fotógrafo ele está mais preocupado em fazer a captura. Então ele acaba delegando para outros a reprodução, né? O que me leva para uma outra questão. Como eu te falei, eu sou terceira geração na fotografia, na arte, segunda geração na fotografia. E demorou, eu diria que 20 anos para eu perder o preconceito que eu tinha com a fotografia. Eu sempre olhava para a fotografia como uma arte menos nobre do que a escultura, do que a pintura, porque eu não sabia definir qual era o tempo da fotografia. Vou lhe dar um exemplo. Meu avô pegava uma pedra e passava um mês esculpindo aquela pedra. É inegável o tempo linear daquela obra. Demorou um mês para ele fazer, esculpir aquela pedra, transformar aquele retângulo num busto, entende? E a fotografia é uma fração de segundo, é 200 avos de segundo. Como aquilo pode ter o mesmo respeito de um homem que passou um mês pintando um quadro? E foi aí que eu, ao amadurecer, ao fazer e traçar um caminho como fotógrafo autoral, eu entendi que o momento que a cortina abre e fecha na câmera, aquilo é apenas a consumação da foto. Porque toda fotografia ela é uma construção ideológica. Então eu jamais argumentaria como Sebastião Salgado argumenta de forma até blasé. Eu tenho 5 minutos de acervo na minha vida. Se pegar todas as fotos e botar as frações de segundo e juntar tudo, dá 5 minutos. Mas é óbvio que a obra de um autor como esse não se resume a 5 minutos. Entende? Então, toda a construção ideológica, o processo de ir, buscar, passar um mês andando pelas ruas de tal lugar buscando aquela imagem, né? Porque você tem uma construção da imagem na cabeça e você, na verdade, está procurando uma geometria que se encaixe naquilo. Não é um tiroteio louco, né? Você sai com a imagem, uma construção ideológica. E você demora tanto para conseguir encontrar aquele momento, é que você faz a imagem então. Então eu considero que o ofício da fotografia, por fim, acaba demorando igual ou muito mais tempo, entende? Do que qualquer outra técnica de arte, artes plásticas. Olá, boa noite. Qual foi o momento após esses 8 anos de projeto, né, e continuando, que você pensou, nossa, agora eu já posso colocar isso no mundo, assim. Agora eu já posso mostrar o que eu estou fazendo para todo mundo? Quando começava a faltar dinheiro. Então eu vou refazer a pergunta. Pois é. Qual foi o momento que mais te marcou do projeto, desse projeto específico, que tu falou, caramba, tá dando certo, tá? Olhe, eu gosto muito de ver a vida do artista e olhando mais próximo dos processos de criação, eu gosto de ver eles como formas orgânicas e não lineares, sabe? Me agrada mais falar do trabalho da África, por exemplo, como você está perguntando, em relembrar quem eu era quando eu comecei e quem eu sou hoje. Não no sentido de nome conhecido, estou falando de amadurecimento pessoal, do que eu passei, do que eu vi, do que eu guardei como memória, do que eu acumulei de experiência, do que eu consegui acumular como acervo. O acervo de um fotógrafo, seja ele quem for, é o seu grande patrimônio, entende? E eu vejo que eu, obviamente, cresci num sentido vertical nesse trabalho. Então, a experiência que eu acumulei foi a maior recompensa, entende? E como eu falei, cada viagem era em busca de uma coisa muito específica. Ou seja, todas elas eram buscas específicas e importantes. Então, assim, eu tive
A diferença que eu tive em termos de recompensa entre uma e outra variou muito pouco, entende? Porque no fim, o que eu estava precisando era ter a câmera no lugar certo, na hora certa, né? E uma das coisas que eu aprendi com esse trabalho, que é a primeira vez na minha vida que eu fotografo algo que não é o ser humano, é que você não tem controle nenhum na natureza, né? Você não tem como dizer, olha, vire um pouco para cá, ou se afaste um pouco, ou vamos esperar de tarde que a luz está mais bonita para fazer um retrato. Você tem que fazer daquela limonada, aquela limonada com aquele limão que você recebe, entende? Então, daí a necessidade de insistir, né? Não adianta você passar 3 dias, porque você não tem controle, você não sabe se você vai encontrar aquela situação que você está buscando. Então você vai todo dia você vai, aí você encontra, mas você não sabe se você conseguiu a imagem do jeito que você está querendo, então você continua mais, e vai mais, e cansa, não tem mais saco, a família pede que você volte, mas você tem que continuar. Então é uma insistência, e no fim você tem a sorte de estar no lugar certo na hora certa. Então eu diria que esse trabalho é 10% talento, 45% sorte e 45% pura insistência. Entende? Porque não é o talento que faz você estar no lugar certo na hora certa. Isso é a experiência, entende? E você antever, e você imaginar, não. Você coloca aquela situação numa escala, né, no banco de dados. Aí você fala, não, eu vou para cá e não para lá. Isso é experiência, que faz você fazer um julgamento que vai lhe favorecer. Isso não é talento. Não é talento que vai lhe fazer 20 diárias, 20 dias, todos os dias indo lá, mesmo sem nenhum resultado. Isso não é talento, isso é persistência, isso é amadurecimento, entende? Então, para mim, foi uma experiência também muito marcante nesse sentido, do qual eu não tinha nenhum controle. Quantas vezes eu batia, eu sempre brincava com meus guias lá na África, que era como fazendo uma analogia a futebol. E todos os dias a bola batia na trave. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias você via aquilo que você estava procurando, mas nunca era exatamente do jeito que você quer. Então a bola batia na trave. E nessa insistência, ao longo de 20 dias, ao longo de 1 ano, ao longo de 8 anos, você vai então, aos poucos, construindo esse mundo, que é um mundo real, é um mundo que existe, mas ele é, acima de tudo, uma construção ideológica minha, entende? Eu não posso nem lhe afirmar e nem negar que aquilo é a África. Aquilo é muito mais o mundo que eu criei, entende? São recortes que a minha intelectualidade costurou, entende? Você teve a imagem que foi mais difícil. Todas elas foram difíceis. Todas elas foram caras. Todas foram difíceis. Algum animal foi muito marcante ter a imagem assim? Olha, lhe respondendo da forma que você quer que eu responda, sim. Para mim, a experiência mais marcante, disparado, foi de caminhar, estar a 1 metro de um gorila. Você tem que pensar que eles são animais muito fortes, muito fortes. E eu diria que é o único animal neste patamar de força bruta que você pode se aproximar sem nenhum tipo de proteção. Um leão, você não vai fazer isso. Um leopardo, você não vai fazer. Um urso pardo, você não vai fazer. Um urso polar, você não vai fazer. Entende? Então, eles são animais que, ao mesmo tempo, têm aquela brutalidade. É um corpo de músculo puro, entende? Mas, ao mesmo tempo, eles são tão dóceis e tão previsíveis, né? Porque eles se parecem tanto com o ser humano que o macho, basta você mostrar que você é submisso a ele, que ele se acha o rei da selva e ele não faz nada com você. Então, isso foi um exercício de humildade muito grande, viu?
E inclusive eu tive que ver com meus próprios olhos um deles pegar minha mochila com meu equipamento todo e sair correndo. E aí eu pensei, lá se foram 100 mil reais, entendeu? Mas depois a gente achou. Essa para mim foi a experiência, assim, física mais interessante, mas também a mais poética. Uma poesia triste, infelizmente, que é um país que estava em guerra e, como eu falei antes, o caminho natural para as guerras, sejam elas em vilarejos ou em centros urbanos, é a população se esconder na floresta. E isso faz com que a população humana entre em atrito direto com esses animais. Os primatas, então, são principalmente vulneráveis, porque eles sofrem das limitações do corpo, assim como nós, né? Então, tuberculose, N outras doenças, cólera, doenças que nós, como pessoas, podemos contaminar eles, né? Então foi, vamos dizer assim, também muito melancólico. Foi uma experiência riquíssima, mas melancólica, porque como humano eu sei transformar aquilo tudo num desfecho que a gente sabe que não vai ser dos melhores, né? A gente sabe que se esses animais vêm há 150 anos perdendo de forma ininterrupta o seu habitat, seria meio arrogante achar que nos próximos 10 anos eles não vão continuar perdendo, né? E aí, por fim, vão acabar, porque você conta numa mão quantos gorilas eles têm. Né? Não existe grandes cuidados com eles, né? Toda a estrutura é tão corrupta quanto os traficantes que vão matar eles, né, para fazer cinzeiro da mão. Todo o trâmite e o mercado do marfim é a mesma coisa, né? Toda a estrutura oficial está altamente ligada ao próprio tráfico. Então, não vejo um desfecho muito favorável, não, infelizmente. Christian, de mais nada, parabéns pela Obrigado. obra. Você fala que sempre que vai para uma expedição dessa, sobretudo na África, você tinha um foco bem definido, né? Mas naturalmente você acaba testemunhando uma realidade que é bem própria do continente. Lá. Um continente já foi bastante explorado, enfim. O que você pode também nos aproveitar esse momento aqui para nos dizer da realidade um pouco da África, fora do mundo dos animais, né? O que é que você observou lá? Não seria a pessoa certa para falar, porque eu vou de uma forma muito incisiva. Chego na capital, já vou direto para um outro monomotor, já vou direto para esse parque nacional. Então, assim, o contato que eu tenho com a África humana é infinitivamente menor. Né? Eu sei que é um país com grandes virtudes, é um país com vícios terríveis, né? Socioeconômicos em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos, mas eu não seria a pessoa certa para argumentar nada sobre a geografia humana na África. Eu sei, Christian, que você tem grandes influenciadores dentro da família. Você é a terceira geração ou quarta geração? Terceira. Terceira geração. Mas quais são teus influenciadores na fotografia? E se não me engano, na tua fala você citou o Walter Benjamin ou não? Não, eu estou Salgado. Tá. Ok. Não, tudo bem. Então, influenciadores. Olha, eles foram muitos e foram de formas muito diferentes. Quando eu comecei a fotografar, eu não era influenciado, eu copiava, né? Muito natural isso. Eu me lembro, eu tenho inclusive guardado, eu ia para os museus com minha mãe, eu voltava, eu fazia um desenho exatamente como eu via os quadros. Né? Então a gente ia para um museu muito conhecido na Escandinávia, chamado Louisiana, e tinha tudo que você pode imaginar de arte conceitual, arte moderna, todas as expressões tinham nesse museu. Eu voltava para casa, pegava um papel A4 e tentava imitar. Essa é a primeira aproximação
de um pretendente à arte com a arte, né? Literalmente tentar imitar, ver se você consegue tecnicamente fazer uma coisa igual. Daí eu entrei na fotografia, isso virou um hobby sério, e aí essa cópia vira mais entra numa fusão, que é uma influência, mas uma influência que você tenta fazer igual também. Miguel Rio Branco e meu próprio pai foram duas pessoas importantíssimas. Sebastião Salgado, sem sombra de dúvida, entende? E como você disse, eu estava ali, né? Hoje em dia, eu já estou falando em 30 anos de carreira. Eu sou uma pessoa estabelecida na minha área. Eu tenho um trabalho que tem um argumento, entende? Então, eu diria que as influências não são mais de outros fotógrafos ou de pinturas, são argumentos do intelecto, entende? Então, eu tento me influenciar baseado em princípios intelectuais, em argumentos intelectuais, entendeu? Onde esses são transformados em composições, entende? E por fim viram fotografias. Mas os grandes, os fotógrafos que mais me influenciaram foram sem dúvida meu próprio pai, o Miguel Rio Branco, que vem a ser o meu tio, e Salgado, entre outros. Mas esses foram os principais. Eu queria que você falasse a sua experiência inicial, né? Porque as fotos que eu vi lá embaixo da Namíbia são paisagens, né? Então, assim, essa relação da contemplação, do início do trabalho e a experiência sua na Namíbia. Olha, a Namíbia é um país, é uma geografia fantástica. Eu nunca fui para a Islândia, mas as pessoas que eu conheço que foram para a Islândia e Namíbia, além de inúmeros outros lugares no mundo, dizem que são as duas geografias mais radicais e fantásticas e poéticas, agressivas e ao mesmo tempo suaves que você pode encontrar nesse planeta. O que me realmente chamou a atenção da Namíbia é isso que eu estou falando aqui para o nosso amigo. A inspiração já não era mais uma questão de olhar as geometrias de um outro autor ou de um pintor, entendeu? Já eram geometrias que correspondiam a uma ideia ideológica, a uma necessidade ideológica, entende? Então eu queria transformar esse projeto numa África primitiva, uma África, vamos dizer assim, que fosse início do mundo ou final do mundo, ou pré ou pós-humanidade, entende? E nada melhor do que aquelas paisagens lunares, marcianas da Namíbia. Então ali foi um lugar muito óbvio para eu começar esse trabalho, para começar a entender em que terreno eu estava pisando. Então, essas paisagens que remetem ao mundo pré-humano, ou talvez pós-humano, né? Depois que não tem mais nada da nossa passagem, né? Quando a natureza começa a tomar forma de novo, representava exatamente isso. Essas fotos elas foram feitas no litoral, chamada Costa do Esqueleto, que é basicamente toda a costa da Namíbia. Ela é composta por essas dunas de areia, né, que é o deserto mais antigo do mundo. Ele tem em torno de 50 milhões de anos, esse deserto. E essa areia, ela vem pelo Cabo da Boa Esperança, né, ela passa pelo sul da África, do continente africano. Então ela entra, então é o deserto que está indo da praia para dentro, e não vice-versa, né? Então toda aquela areia do deserto da Namíbia, ela veio do mar, e ela então cresce sentido continente adentro. Cravo, boa tarde. Oi? Eu queria saber de onde vem assim a sua ideia do lugar propriamente dito. Do lugar? Sim, você está falando que começou Então, eu não sei se você Namíbia. prestou atenção na hora. Eu tinha, em 2009, eu tinha sido convidado para fazer uma palestra, eu acho que foi uma palestra, na Namíbia, na capital, para um programa da Embaixada Brasileira lá. E um dos funcionários dessa embaixada me levou para conhecer o deserto. E, como eu falei, eu já tinha ido muitas vezes para a África, majoritariamente África Ocidental, mas sempre
fazendo trabalhos onde eu fotografei as pessoas. E essa foi a primeira viagem que eu fiz na África, que eu não ia nem fotografar, eu fui dar uma palestra. E fui levado para conhecer um parque nacional, né, que eu fui, vamos dizer assim, eu fui sem o filtro da câmera. Então eu pude ter toda a exposição de inspiração, entende? Eu acho que foi aí que realmente foi o que mais marcou. Mais alguma pergunta? Gostaria de saber que o senhor expôs no Museu de Nova York, foi depois para São Paulo, que é a maior megalópole do Brasil, né? Uhum. E Nova York é mundial. E depois o senhor expôs lá no Museu de Godin, né? Que deve hoje na Bahia, onde o senhor nasceu. Ele chama-se Palacete das Artes agora. Aí eu gostaria de saber qual dessas... E agora está aqui no Museu da Fotografia. Não, teve em São Paulo também, no Afro-Brasileiro. No Museu Afro-Brasil. Uhum. Inclusive ganhou o prêmio da melhor exposição do ano, em 2015. E eu gostaria de saber qual desses te deixou mais envaidecido. A sua terra, natal, aqui, lá de Nova York, e o que te trouxe assim, mais compensação financeira. Não, compensação financeira não existe nesse métier, não. Não. Quem esteve comigo ao longo dessa semana sabe que eu não estou mentindo, que eu venho falando desde o início da semana que essa é a montagem mais harmoniosa e bonita esteticamente desta exposição, Luz e Sombra. Foi aqui nesse museu, né? Então é a que mais me tocou, vamos dizer assim. Oi, Celso. Tudo bem? Tem o mesmo tamanho das outras ou é menor? Não, ela é mutável, tá? Essa eu optei por uma mescla de formatos, onde em outras exposições eu trabalhei formatos maiores ou menores. Essa teve uma mescla. Mas assim, o grosso da exposição é a mesma, né? Obrigada a todos pela presença. Queria agradecer ao Christian. Obrigado. Quem tiver interesse, tem os livros do Christian na loja do museu, tá bom? Obrigada.